Oi, pessoal, estamos aqui novamente com Diálogos com Dani. Hoje, meu convidado muito especial, estou com uma alegria enorme de tê-lo aqui, César Marçaioli. Também estaremos no Spotify esse episódio. Se você puder ir lá depois avaliar o nosso Spotify, o Diálogos com Dani, de preferência com 5 estrelas, é o que a gente vai ficar feliz. César, estou muito alegre de ter você aqui. Dani, obrigado pelo convite. Eu também estou bem feliz de estar aqui com você, batendo esse papo. Vamos ver o que vai sair dessa Vamos conversa ver o aqui, que vai Dani. sair dessa conversa aqui. A gente já estava conversando aqui Aham. nos bastidores. Primeiramente, César, assim, eu fiquei muito alegre porque eu estou te reencontrando 25 anos depois, praticamente, Pois né? é, né? Tivemos um período de convivência, né? Exato. Por conta de uma pessoa em comum. Verdade. E a vida, ela traz essas surpresas, Aham. né? Pois é, eu fiquei bastante feliz quando a Olga, né, que Sim, minha cunhada comentou que você estava querendo falar comigo. Falei, poxa, que bacana, quanto tempo, né? quanto Nem tempo. parece que a gente mora no mesmo No lugar. mesmo lugar. É isso. Então, bastante tempo depois, mas uma alegria estar aqui batendo esse papo contigo. Legal. César, olha, eu me interessei primeiro por trazê-lo aqui, porque a Portal Publicidade é uma empresa de referência, Uhum. primeiro na cidade de Campinas, na região de Campinas e, por que não, no Brasil, não Sim, é? Se a gente pensar em termos de dimensões, me corrija se eu estiver fica errada, tranquilo. ela é uma agência de médio porte, chamamos Exato. assim, né? Perfeito. Mas de grande porte se pensarmos em termos de Campinas e até a região, né? Perfeito. E na verdade, quando a gente fala de 50 anos, muita coisa mudou, né? Então, se a gente pensar Campinas, o Brasil e o mundo 50 anos atrás, muita coisa mudou de lá para cá, as pessoas mudaram, o mundo mudou, as Sem dúvida. necessidades mudaram, né? E a Portal veio evoluindo com isso, né? E também, de uma certa forma, acredito que você também foi crescendo junto com a empresa, você e os Sim, seus irmãos, sem né? dúvida. Porque o seu pai foi o fundador da Portal Publicidade. Exato. O que você pode falar para a gente sobre a história? Bom, vamos lá. Eu gosto de contar essa história porque esse ano a gente está fazendo 50 anos, então é um marco que faz a gente refletir, olhar para trás e olhar toda essa jornada. Realmente, meu pai foi um visionário, assim. Eu sempre. Bom, eu convivi muito. Meu pai é minha maior referência de vida, meu melhor amigo da vida e sinto muito falta dele. E ele teve um insight ali na época, nos começos dos anos 70. Meu pai trabalhava na gráfica junto com os irmãos dele. Uhum, Aí nessa gráfica ele montou o estúdio. Então ele cuidava das artes dos clientes dentro do estúdio. Então era uma gráfica muito focada em embalagem e ele fazia as artes dessas embalagens para rodar na gráfica. Diz ele que lá no começo dos anos 70, 4 ou 5 clientes ao mesmo tempo foram procurar ele para falar: poxa, você já cuida da foto, já cuida da arte, já faz alguma coisa de material promocional, por que você não monta uma agência e cuida também da mídia? Pô, legal, vou analisar isso aí. uhum, Ficou ali uns 2 anos amadurecendo a ideia, até que em 73 ele resolveu abrir a Portal. Então a Portal deriva de um estúdio tá. e é fundada. Normalmente as agências, né, dentro dessas mudanças que você pontuou, que eu concordo, nosso negócio já foi refeito umas 15 vezes, mas normalmente o boom das agências para o interior do Brasil se dá com a chegada da televisão. Tá, Mais ou menos o que a gente viu agora com a internet. certo. Então a internet surge, por exemplo, veio um monte de agência digital para atender essa demanda. Exatamente, Na época da televisão foi a mesma coisa. Quando a televisão começou a ir para o interior, que as agências foram atrás para atender essa demanda de filmes e comerciais para televisão. tá. Só que a Portal chegou 5 ou 6 anos antes que a IPTV em Campinas. O que Verdade, é, César. o que é uma coisa assim fora do comum. Sim. Então não existiam agências montadas, estruturadas, completas, porque a demanda ainda era pequena. Era para Uhum. fazer coisas mais ligadas ao rádio, ao jornal e alguma coisa promocional. Então, muito impressos, muito materiais impressos. Aí, com a chegada da televisão, eu acho que já foi a primeira disrupção que a Portal sofreu. Então, imagina que era uma agência focada em artes gráficas naquela época e Uhum. teve que se adequar ao universo digital para poder fazer comerciais de televisão. E lá se foi a Portal se reinventar naquele momento, contratar profissionais de RTV, contratar profissionais de criação publicitária televisiva para poder atender essa demanda.
E aí foi. E quando você olha na história e vai somando esses fatos, né? Quando veio os primeiros computadores para a agência. Porque isso eu conto para o meu time lá, o pessoal tem dificuldade até de entender. Eu imagino. Quando eu entrei na Portal, eu tive o privilégio, eu tô com 52 anos, então a Portal tem 50, Uhum. eu brincava de carrinho literalmente na Eu imagino Portal que sim. e comecei a trabalhar muito cedo, né? Tá. Brinco que se eu fizesse com meus filhos o que meu pai fez comigo, eu ia preso, né? Porque com 10, 11 anos eu já ia em reunião com meu pai, ele gostava de me levar e eu gostava de ir. Aham. Então eu sempre participei desse mundo. Então isso fez com que eu participasse de uma propaganda de muito para trás. Então eu lembro de eu trabalhando na Portal sem computador. Hoje, você falar isso para um jovem, ele não consegue imaginar como é. Uhum. A gente fazia tudo na mão. O que eu Uhum. brinco assim como referência, que a criação da Portal parecia a Feira Hippie. Lembra a Feira Hippie? Tem aqueles Sim, artistas sim, que fazem com aerógrafo, sim. que são todos, fazem manual. Lembrava muito aquele cenário. Então eram artistas que estavam montando as ilustrações, montando as imagens. Quando dava a produzir uma fotografia para poder marcar um layout, que era um avanço assim surreal, porque a fotografia era cara também, você não Uhum. conseguia produzir em escala, porque os equipamentos eram caros, o filme era caro, né? Não tinha foto digital, era Exatamente. É uma revelação, coisa bem bem diferente. diferente, eu tinha os cromos, era... Então, assim, você viu o pessoal montando os títulos em letra 7, montando uma IBM Composer, que você fazia a composição dos bloquinhos de texto para encaixar nos anúncios. Então, eu lembro que você pegava aquele anúncio e ia numa reunião, se você riscasse aquele anúncio, era capaz de você voltar para a agência e apanhar, porque esse cara falava, nossa, Pelo amor mais de uma... Deus. Como é que você deixou fazer isso? E é engraçado, assim, traçar essa linha do tempo, porque você vê que o tempo sempre foi um problema. Né? Você sempre ouve dizer que publicitário vive correndo, cliente, Uhum. estresse, que é Uhum. tão estressante quanto operador de voo, porque é um estresse, tal, tal, tal. E naquela época já era um estresse. Mesmo o prazo sendo enorme naquela época, né? Porque assim, Comparado com hoje, né, comparado Cê? com hoje. Então, assim, se um cliente fechasse uma edição de uma revista, se chegasse agora e falasse assim, ó, fechei uma revista, para quando? Pro final de dezembro. Tá maluco? Como assim? Final de dezembro? Eu preciso de mais tempo para fazer isso. Não dá, não. Então, porque tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer foto, talvez não dê. Tempo continua sendo um problema, só que o cliente hoje fala assim, ó, fechei uma revista, fechei alguma coisa, para quando? Para agora à tarde, eu preciso disso às 6 da Agora. tarde, preciso disso pro final do dia. Você fala, nossa, então tempo sempre foi um problema, mudou só a quantidade dele no meio do caminho, mas Tá. sempre foi um drama na nossa área correr atrás do tempo. E aí me diz uma coisa. Nós estamos falando sobre gerações, inclusive. Sem dúvida. Porque, obviamente, quando a Portal começou, era um tipo de geração, Sim, até comandado pelo seu pai, o Guilherme, sim. né? Hoje, na verdade, a empresa é comandada por você Uhum. como presidente da empresa. Obviamente, haveria, na época, né? Houve conflitos de gerações, Uhum. assim como existem hoje, Sem dúvida. né, César? Como lidar? É mais fácil, porque você conviveu na Portal desde que praticamente você nasceu, Exato. né? Até realmente chegar à fase adulta e estar realmente à frente dos negócios, junto com o seu pai e assim por diante. Aí, o que que é mais latente para você em termos de gerações? Uhum. Que você fala assim, olha, Dani, hoje o maior desafio é esse. Na época, quando eu era mais jovem, mas estava também ali no comando junto com meu pai, esse era o maior Bom, Dani, desafio. acho assim, com certeza o negócio os serviços de propaganda e de agência são 100% baseado em pessoas. Então, Isso, é. pessoas sempre foi o nosso grande ponto de atenção e Sim. sempre... Acho que se você olha na história, esse momento é o momento que a gente está convivendo com maior diferença geracional dentro do escritório. Ah, é? Porque eu tenho, por exemplo, colaboradores que estão na agência, tenho poucos ainda, mas tenho, que estão há mais de 40 anos na Portal. Tá. Então, eu tenho gente que está há 25, tenho gente que está há 15 e tenho gente jovem entrando agora. Então, Tá. se você olha do ponto de vista geracional, Certo. eu tenho todos, né? Tenho baby boomers, tenho geração É isso X, que eu ia geração falar. Y, tenho geração Z, Você e vai. eu tenho tudo ao mesmo tempo convivendo no mesmo espaço. Coisa que, se eu remontar ao começo da agência, talvez eu acho que ou a medida da época era diferente também, você não tinha tanto corte como a gente tem Isso, hoje, porque isso, hoje os cortes isso, são mais rápidos. isso. Então, assim, neste momento é um enorme desafio colocar tudo isso dentro do mesmo escritório e conviver com a mesma performance, com a mesma, eu diria, com a mesma intensidade.
Mesma energia, né, mesma César? energia. É. E conciliar tudo isso, acho que é uma arte muito legal, que eu acho que é um dos segredos do sucesso que a gente consegue fazer bem. Acho que a Portal é um lugar que as pessoas gostam de ficar, os colaboradores gostam de estar, a gente faz de tudo para que eles fiquem à vontade, tenham autonomia, tenham responsabilidade. Então, acho que é uma casa interessante para se trabalhar. E isso faz com que as pessoas acabem ficando, que também não é normal em agência de propaganda. Sim. Em agência de propaganda, as pessoas transitam muito de lá para cá e daqui para lá. A gente gosta que o nosso time fique o máximo possível. Então, hoje, para os mais jovens, que a gente sabe que tem filhos dessa idade, que estão começando no mercado de trabalho, a gente sempre fala para eles, não esperamos mais que você fique o tempo todo aqui da sua vida. A gente sabe que você vai mudar. Só que tem que ser o melhor período da sua vida. Tem que ser um período que vale a pena. Você ficar 2 semanas aqui tem que valer muito a pena. Faça o seu melhor, né? 2 anos tem que valer muito a pena. E se você ficar 20 anos, igual. Então, acho que esse o comando. Mas equilibrar tudo isso ali dentro é uma arte. Eu imagino que seja. É uma arte, mas é gostoso. Acho que assim, para quem gosta de gente, como eu gosto, para quem gosta de conversar, para quem gosta de se relacionar, é muito gostoso, porque você consegue identificar diferenças, você consegue identificar posicionamentos diferentes. Acho que a gente tem um público hoje bastante diverso dentro da agência também. E quando você olha a nossa cultura, a gente sempre fala para eles, você vai passar a maior parte do seu tempo aqui. Você tem que ser você. Não criar um personagem, né? Isso, não crie algo que você não é, que não é sustentável. Senão você não vai conseguir ficar aqui. Então, para você ficar aqui e ficar bem, tem que ser você. Sim. Seja o que você é, quem você é. As pessoas têm que respeitar você como você é, o que você gosta e pronto. Simples assim. Alguns até estranham no começo, acho que é brincadeira, acho que eu estou mentindo, acho que não, será que é assim? Mas logo ele já vê todo mundo lá, ele fala, não, legal. Então é um ambiente bem diverso, bem livre, bem gostoso e acho que isso vai gerando a empatia, né? Então, de você fazer para o outro o que você quer para você, respeitando os espaços e, no geral, acho que a convivência é muito boa, mas é desafiadora. Eu digo assim, César, a melhor coisa que tem na vida é lidar com pessoas. Mas também é a pior coisa que se tem na vida, no sentido, porque, né? sem dúvida, Né? não é fácil, né? Porque assim, cada pessoa tem um objetivo, Sim. cada pessoa parte de um ponto. Tem valores diferentes. Histórias diferentes. Referências diferentes. Referências diferentes. Então, Né? mas você tem que entender que é assim. Sim. A partir do momento que você entende que é assim, tudo já fica mais fácil, na Exatamente. minha visão. Então não adianta... Nem sempre eu fui assim. Ah, eu ia te perguntar isso agora. Eu ia te perguntar o César de antes que o César da agora. O César Conte. de antes. Acho que são fases da vida, Sim. né? Eu acho que na fase que eu tô agora, já indo pro segundo tempo, aí já estou vendo. Eu brinco que eu não conheço tanta gente de 104 anos. Então, eu também não, César. Então eu já tô jogando o segundo tempo há algum tempo. A gente está bem perto de idade aí. Eu já tô jogando o segundo tempo há algum tempo, porque eu não conheço tanta gente que tem o dobro de idade que eu tenho. Então já estamos talvez aí... Estamos no lucro já. Numa parte do segundo tempo aí. Espero que no começo do segundo tempo, mas já estou no segundo tempo. No primeiro tempo, eu acho que quando você quer ser mais jovem, que você quer afirmar mais suas ideias, Sim. você quer provar mais que você tem valor, você quer provar, então acho que a gente fica mais intransigente. Então talvez eu era Essa mais... palavra, isso. Eu era mais intransigente, eu queria mais valer a minha opinião, eu queria provar que eu estava certo, eu queria provar que minhas teses eram melhores. Mas com o tempo, eu acho que você vai percebendo que não se trata de ter uma tese vencedora, e ter um time vencedor. Acho que quando você tem, sem dúvida nenhuma, a opinião de 3 é melhor que a opinião de 1. Ah, eu concordo com isso, plenamente. Então, se a gente trabalha para ter um time que possa opinar, que possa contribuir, e acho que daí a minha profissão me dá um presente, porque assim, graças a Deus a gente trabalha onde o nosso estagiário é universitário. Sim. Então ele tem uma opinião. Sim, não tem. é uma pessoa que você pode falar assim, poxa, mas não dá para trocar uma ideia com ele não tem uma opinião. Não, ele tem. Ele tem. Ele é um profissional, ele é um Sim. universitário, ele tem nível universitário, ele tem nível... Invariavelmente, ele tem uma história, então, poxa, deixa ele opinar, Sim. deixa ele dar a opinião dele, deixa ele contribuir. Se não tiver tanta relevância, na próxima ele vai melhorar e a gente vai coletando. Então, criar esse ambiente para que todos participem foi muito desafiador ao longo do tempo. Por quê? Perdemos alguns profissionais nessa transição que ficaram que eu tinha a sensação que eles pensavam assim, poxa, eu lutei tanto para chegar nesse cargo de comando. Tá. Agora que eu estou no cargo de comando, lá vem o César com esse papo que todo mundo tem que ser respeitado. Eu era estagiário, só apanhava. Agora que eu cheguei lá, o cara quer que o estagiário tenha mais voz que eu.
né? Que negócio é esse? Aham. Eu senti claramente algumas pessoas com esse tipo de posicionamento, assim, quando eu comecei a fazer essa Com transição. essa dificuldade, né, Uma César? dificuldade enorme, porque tem pessoas que são mais apegadas a cargo, a poder, ou Uhum. pequenos poderes, ou, poxa, agora eu virei diretor, você quer que eu compartilhe o espaço com o estagiário, com o assistente? Poxa, deixa eu coordenar do meu jeito. Não, Até porque o ego nessa hora fala mais alto. a gente brinca aqui em agência, normalmente tem duas portas, né? Uma para entrar a pessoa, outra para entrar o ego. Eles Ah, entram juntos. ah, Mas também foi outra coisa que a gente conseguiu modelar bem na Portal. Já tive no começo, lá atrás, quando eu entrei, tinha mais isso. uhum. Né? Acho que a profissão em geral de propaganda nos anos 80, anos 90 era mais glamurosa, era mais esse ego mais inflado. Também isso mudou bastante nesses últimos anos. Ainda existe, e eu acho que existe hoje numa medida positiva. Tem que ter. Uhum. Tem que ter, Tem claro. que ter um cuidado, tem que ter um glamour, tem que ter, mas antes era extremamente exagerado. Então isso também a gente foi moldando, foi tudo para privilegiar a gente trabalhar em equipe. Então, e acho que esse foi um dos grandes acertos na história da Portal, né? Tá. Tentar privilegiar esse caminho, tentar pôr sempre o cliente em primeiro plano e ir até as últimas consequências do que a gente combinou. Então, assim, todo dia esse é um desafio que eu tenho. Se eu pegar hoje a história que está na minha cabeça agora, um cliente que chega e pede uma campanha. Tá. Aí a gente já desconfia quando o cliente fala, não, mas ó, aqui é difícil, viu? A gente faz. Eu falo, não, tudo bem, a gente sabe lidar com coisas difíceis, vamos lá. Uhum. E aí você entra e fala, nossa, é difícil mesmo. E 200 mil ideias e tal, e tal. E acho que aí a gente é muito resiliente. Então, não vamos desistir, dá vontade. Tem hora que você fala, não, vamos parar, não vale a pena, o desgaste está enorme. Não, daí eu sempre a hora que eu desisti é porque a coisa ficou feia mesmo. Eu não Aham. costumo desistir. Falei, não, vamos lá, gente, calma, deixa que eu falo agora, segura aqui. E vindo para cá, ele acabou de me ligar, esse cliente, falou, ó, beleza, chegamos no ponto, tá aprovado, super legal, parabéns, que bom. Falei, pô, tá bom. Você olha para trás, foi uma jornada, assim, então, a equipe machucada até de Sim. tanto estresse que foi. Ontem, numa das negativas que ele tinha dado, o meu diretor de até me ligou e falou, cara, tive um surto aqui tive um surto de ansiedade aqui, para que eu olhei o e-mail, falei, não é possível, né? Estamos numa versão avançada, fizemos várias versões e de novo não, tal. Falei, calma, vou entender. Daí fui lá, entendi, sentei com ele de novo, falei, ó, acho que entendi, é mais ou menos por esse caminho, pá, entregamos, deu tudo certo. Então acho que essa resiliência, essa ir até as últimas consequências para atender o cliente, acho que tudo isso somado, então você pega time, pessoas, resiliência e tal, acho que dá nisso que a gente está vendo Dá de um bom chegar caldo, né? dá num caldo de fazer de uma empresa de propaganda no interior do Brasil completar 50 anos. Eu acho que não tem um ponto, mas acho que são vários São vários, é. que vai formando esse caldo aí e vai dando certo. Até o que você fala sobre resiliência, nós precisamos dela, primeiro na vida, mas depois também quando somos empreendedores, né, Sim, César? sem Porque dúvida. sem a resiliência a gente não Desistiria consegue. muito rápido. Nossa, muito. E dá Né? vontade, assim. Dá vontade às vezes de você falar, tchau, tô indo Ah, embora, vou né? fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa. Mas aí volta, né, a resiliência, você respira, descansa, fala, não, pera, Sim, vamos pensar de uma outra forma, né? exato. Eu acho que é sempre Vamos assim. lembrar por que eu tô aqui. Vou lembrar porque eu tô aqui, exatamente, né? Por que eu comecei isso daqui? E falando um pouco, eu queria tocar um pouco nesse assunto, se você percebe que há diferença, por exemplo, da gestão do seu pai com a sua, Total, é? total. Em que sentido, César? Meu pai, e eu acho que não tinha outra forma naquela Tá época, bom, não tá. é uma crítica, Não, entendi. ele era muito centralizador. Meu pai centralizava todas as decisões nele. Todas, Até todas, porque todas. acho que anteriormente não havia outra forma mesmo, né, César? A gente não Então, tinha referencial diferente. vamos lá. Quando Ah, ele montou a Portal, você não tinha faculdade de propaganda ainda formando alunos em Campinas. não tinha mesmo. Então, imagina que ele não tinha profissionais para trabalhar. Sim. Ele teve que formar toda uma geração para trabalhar com ele. Uhum. Então, a Portal, quando ela foi criada, a gente, na época, tinha departamentos para poder suprir necessidades. Exemplo, não existia um instituto de pesquisa. A Portal tinha um departamento com 6 pesquisadores dentro da Portal. Tá. Não tinha assessorias de imprensa estruturadas para atender demanda. A Portal tinha um departamento com 7 jornalistas que ficavam lá em Souzas. Então, a Portal tinha uma área de assessoria de imprensa para atender essa demanda. A gente tinha uma área de eventos, porque na época não tinha empresa de eventos fazendo eventos. Nossos clientes queriam, então a gente estruturou uma área de eventos. E Certo. tudo isso foram profissionais que tiveram que ser formados, porque não existia uma faculdade disso estruturada.
A faculdade, se eu não me engano, a faculdade abriu um ano depois da Portal, mas ela forma os primeiros alunos 4 anos depois. Uhum. Então também foi algo que meu pai na época lá, ajudou a influenciar a ter uma faculdade de propaganda na região, etc. Então, quando você olha assim, o fato dele centralizar mais nele, ser mais centralizador, eu acho que foi até decorrência da história que ele viveu. Então ele Sim. teve que formar muito mais, as pessoas não estavam prontas e tal, e acabou configurando numa pirâmide. O Portal era bem hierárquica no sentido de ele tinha que ser do jeito dele até muito tempo depois. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu lembro que eu tenho um filho hoje que estuda lá na ESPM em São Tá. Paulo. Eu quis estudar na ESPM. Falei, pai, eu quero estudar em São Paulo. É. E era engraçado, hoje que eu tenho filho, eu percebo, né? Que É. ele sempre falou, não, vocês vão fazer o que vocês quiserem, É. fiquem tranquilos, tá? É. Só que no fundo puxou todo mundo para perto dele. É isso que eu ia falar. É. Mas hoje eu entendo, na época eu não entendia, na época eu Ah. não captei. E eu lembro quando eu falei que eu queria ir para São Paulo, ele falou assim, não, faz o seguinte, Hum. faz PUC aqui mesmo e nesses 4 anos da faculdade, fica aqui comigo na minha sala, que você vai trabalhar junto comigo, que você vai aprender bastante também aqui junto comigo, tanto quanto você vai aprender na universidade. Falei, Tá. pô, tá bom. Mudei minha mesa para dentro da sala dele e ficamos 4 anos juntos ali. Uhum. E eu via esse período, o quanto ele centralizava e o quanto era desgastante esse período para Imagino. uma pessoa que estava no cargo dele. Sim, sim, sim. Porque é insano, é insano. E eu comecei a trabalhar assim. Ah, é, César? Eu comecei. Eu Ou seja, eu estava na espelhando mesma esse esteira, modelo. na Tá. mesma esteira. E eu fui e eu comecei a trabalhar nesse modelo, centralizando tudo e tal. Então, para ajudar ele, eu centralizava as conversas dele e despachava o que eu conseguia para ele e tentava ter uma pauta com os assuntos que ele tinha que tocar, porque era reunião atrás de reunião, atrás de reunião, e tendo que deliberar coisa e tendo que fazer. Então, tentei ajudar nisso. E o modelo que eu estava indo era esse também, de centralizar e tal. Então, os primeiros, logo que eu estava na faculdade, saí da faculdade, nossa, trabalhando 15 horas por dia, centralizando bastante, sendo o centro ali das decisões e tal. Mas aquilo me incomodava bastante, não era o modelo que eu queria. Tá. Então eu sempre pontuo também que daí 2008, 2009, nós tivemos aquela crise subprime Estados Unidos, de Sim. crédito. Seríssima. Nossa carteira estava muito baseada em empresas americanas naquela época. A Ah, gente é? atendia Champion, International Paper, Tá. que é de papel, 3M. 3M. E, poxa, lembro que o faturamento, naquela época, a gente saiu de um ano para o outro a zero, assim. Saiu de um patamar alto para zero e não tinha o que fazer, porque eles tinham que mandar dinheiro para os Estados Unidos e Sim. tal. E a gente sentiu muito naquela época. O Portal teve um período ali complicadíssimo financeiramente. Certo. E aí a gente, pô, segura daqui, segura dali, corta dívida e tal, até que daí 2010 a coisa melhorou um pouco. No segundo semestre a gente conquistou várias contas e a gente reequilibrou. Começou a reequilibrar o dia a dia, mas ficou com um passivo ali enorme. Sim. E aí foi que eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Não dá mais para... eu brinco, números da época. Eu lembro que fevereiro de 2009, a gente não tinha clientes com FII mensal, então a gente cobrava por job, Tá. jobs que realizavam. Como parou tudo, a gente parou de ter job. E eu lembro que o que eu faturei, e me faturei em agência não é diferente de uma indústria, tá? Sim, Porque sim. eu faturo e eu ganho uma comissão disso, Sim. né? Eu agencio e ganho uma comissão disso. Eu lembro que o que eu faturei em fevereiro de 2009 era 10% da minha folha. O que eu faturei, não o que eu ganhei. Putz, César. Era tipo assim, uma fraçãozinha Eu tô da minha imaginando. folha de pagamento. Já tô visionando aí. Falei, nossa, quebramos, né? Não vai ter jeito, não vamos conseguir sair disso, não vai ter como, tal. Mas segura, sempre resiliente, Sim. por que nós estamos aqui, tal. E eu tava ali, nesse período eu tava mais à frente, meu pai tinha passado por uma cirurgia de garganta, Certo. e ele tava mais afastado, então ia ser aquela coisa assim, nossa senhora, né? E agora? O menino acabou de assumir em 2 anos, quebra a empresa. Nossa senhora. E aí, segura daqui, e aí 2010 melhorou. Tá. Quando 2010, no segundo semestre, deu uma melhorada, a gente fechou uma parceria com a Fundação Dom Cabral, através da PKT, o Sim. Pádua. Aí conheci o Pádua, fui ver, falei, preciso mudar o modelo, preciso mudar esse modelo de gestão que a gente está tocando, porque não vai dar certo Não vai esse dar. modelo centralizado. Tal, Uma hora que- isso aí vai dar, vai ser ruptante. E eu precisava trocar o modelo de gestão completo, assim, modelo de faturamento de cliente, o modelo de tudo, porque era isso, a gente ficava à mercê de um cenário econômico externo que, de repente, eu parava de faturar. E eu E o que falava, faz? tem que ter outra Tem que ter- forma. Exatamente, é. Então a gente foi, contratou e a gente começou um trabalho muito legal que a PKT faz com empresas médias, né, que é mais ou menos o nosso perfil,
O PAEC surgiu dentro da Fundação Dom Cabral, Isso. junto com a Vale, Petrobras, que queriam criar um programa na universidade, na fundação, para desenvolver os seus fornecedores. Então, é assim, empresas gigantes que queriam ter fornecedores capacitados do ponto de vista de gestão, porque esses fornecedores deixavam ali na mão. Então, a Vale estava lá com a Fiat, estava lá com um projeto de repente, um sistemista dele lá quebrava, ou isso gerava um problema na fábrica, na linha. Com certeza. Então, ele falou assim, se a gente quer um programa de gestão para capacitar esses caras, e assim nasceu o PAEX, lá em Minas Gerais, e isso espalhou para o Brasil inteiro. Hoje eu não tenho noção quantas empresas, mas na época a gente fazia umas 480 empresas ao mesmo tempo, e o Pado era o representante aqui. E aí a gente começou a entrar no PAEX, que é um programa de gestão. Isso, total. é isso mesmo. Você volta lá, faz ideologia da empresa, olha daí o lado operacional, o lado de processo, tudo, né, César? Tudo. Financeiro, a gente vai área por área. E a gente fez. Mas eu lembro que quando eu fui sentar com ele, a primeira coisa é assim, nós vamos ter que reunir um período no mês, ou uma manhã, uma tarde, todo mês. Eu falei, não consigo. Eu não consigo parar meu time uma tarde. Impossível. Não, mas tem que conseguir. Eu falei, não, mas não dá. Vai ser... Pode fazer à noite? Ele falou, não. Tem que ser ou de manhã ou à tarde. Bom, a gente vê aquela dor. Para aqui, volta ali, vamos encaixar. E foi indo. Tá. Mas isso foi o divisor de águas no modelo de gestão. Porque daí a gente começou a ter mais dados, ter mais informação. Porque como estava tudo centralizado no modelo do meu pai, ele não precisava ter tantas planilhas, tantos números. Ele tinha tudo na cabeça. Isso. Tá aqui, eu sei o que é, tal. Quantas vezes eu vi ele conversando com a minha mãe, quanto falta para bater esse mês, falta o que a gente precisa buscar, quanto eu preciso vender mais, e equilibrando ali no modelo meio caseiro até, eu diria, onde ele centralizava. E como ele era, né, eu brinco que dono da Portal só teve ele, o resto é tudo sócio, que sou eu e dos meus irmãos, eu não sou mais dono, né? Quando você tem sócio, você não é mais dono. Exato. Então ele podia tomar a decisão que ele queria, porque a agência era só dele. No nosso caso, ainda tinha isso. Eu falei, poxa, ele era um sócio, né? Um dono. Nós somos em 4. Sim. Então, o negócio precisa crescer. Se não crescer, não vai dar. Então, para crescer centralizado, que foi um modelo que a gente começou lá, era um caminho, mas difícil. E aí, com o PAEX, foi esse divisor de água que a gente começou a ter informação, ter mais processo, ter mais disciplina, ter DRE, ter um banho de gestão ali para conseguir descentralizar mais a informação. Como se fosse de profissionalizar realmente a empresa. De certa sempre forma. Isso. É que quando você fala isso, parece que antes não era, mas é isso. Não, mas eu tô falando com conversa de causa, né? Eu tô falando agora para fora, né? Senão você fala assim, mas então não era. Porque sempre que eu falo, até hoje eu uso essa palavra, precisamos profissionalizar isso aqui. Daí vem alguém me corrigir e fala, mas então você falou que eu não sou? Não, você é. Mas é que eu preciso ter mais gestão. Ter mais gestão, exatamente. Isso. Ter realmente a coisa estruturada. Exato. E a gente fez isso. E daí, poxa, daí a gente começou a ter número. Então, algumas crenças que eu sempre tive em propaganda começou a mudar. Quais, César? Exemplo, eu falava assim, quando a primeira reunião que eu fiz com ele falou assim, quanto você prevê de faturamento para o ano que vem? Eu falo, impossível prever faturamento em agência. Impossível, eu dependo 100% do cliente. Ele que tem o dinheiro, ele que tem a verba, como é que eu vou prever isso? Não tem como, eu não sei quanto que ele vai investir. O cara falou, tá bom. E a gente começou a fazer ano a ano. Olhava os números e tal. Hoje eu diria para você que a gente está numa fase que a gente acerta, mas olha, se você tem o alvo assim, se não é naquela bolinha de dentro, é na do lado. Por quê? Eu lembro o segundo ano que a gente fez, a previsão. Bom, vamos olhar os clientes, então, vamos fazer uma previsão de quanto a gente vai faturar. Fizemos uma lista lá, fizemos uma previsão. Chutando. Vamos faturar 10. Beleza. Chegou num determinado momento, o que a gente percebeu? Que a gente achou que a gente não ia perder nenhum cliente. Tá tudo bem, não vou perder nenhum cliente, então esse aqui faturou tanto, vai faturar tanto, esse aqui vai crescer um pouquinho, esse aqui deve diminuir um pouquinho e tal. No meio do caminho lá, um cliente que a gente nem imaginava, olha, tô com um problema aqui e tal, vou ter que parar. Você fala, nossa, ferrou a conta. Hoje a gente já sabe qual é o percentual, então hoje a gente já tem um percentual que a gente sabe que eu vou perder no ano. De quem? Não sei, mas eu vou perder. Mas é aquela margem. Mas eu vou perder. Sim. Então o que a gente trabalha? Para não perder. Então vamos trabalhar a retenção de cliente, porque se eu perder menos, é um golaço. Então, sei lá, eu vou perder 15% de faturamento esse ano. Pô, se eu trabalhar bem os clientes, fizer de tudo e perder 7%, maravilhoso. Se eu perder 7% ao invés de 15%, que eu estava prevendo, que historicamente é meu número, então a gente vai num trabalho forte de retenção de clientes, de aproximação de clientes e tal. E na outra ponta, eu sei também que, invariavelmente, a conta é mais ou menos essa. Eu perco 15% e ganho 25%. Tá.
É mais ou menos essa. Um ano normal é isso. Tá. Ano anormal eu posso perder 30 e não ganhar nada. Nada. Aí é anormal. É normal. O normal histórico que a gente tem é isso. Uns 15% de cliente vai, de alguma forma, diminuir volume ou parar. E a gente, no negócio geral, a gente vai ganhar uns 20, 25% de novos negócios. Então, poxa, o que eu tenho que fazer para novos negócios? Então, a hora que você percebe isso, você fala assim, poxa, então se eu sei isso e consigo ver meu número hoje, eu consigo ter uma previsão hoje do que vai acontecer para o ano que vem. Uhum. E claro, vamos acompanhar mês a Lógico. mês, trimestre Sim. a trimestre, vamos ver se está dentro do que a gente imaginava. E para fazer isso, a gente foi para o outro extremo. E a gente descentralizou tudo. Hoje, na Portal, a gente tem um nível hierárquico muito horizontalizado. Certo. A empresa que já foi super vertical, hoje é mega horizontal. A gente criou times, né? Que a gente dividiu todos, a gente criou 4 grandes times dentro da agência para fazer a gestão mais próxima dos clientes. Então, a gente tem um time que cuida da área de serviços e indústria. A gente tem um time que cuida só de endomarketing, a gente tem um time que cuida só de varejo Interessante. e a gente tem um time que cuida só de mercado imobiliário. Tá bom. E as áreas que antes eram líderes disso viraram matricialmente, horizontalmente. Então eu tenho o head de criação que acompanha esses times, porque dentro desse time eu tenho praticamente uma agência montada. Sim. Onde eu tenho relacionamento, onde eu tenho gerente de projeto, diretores de arte, redatores, São mídia. mini agências, Como se fossem né, mini agências dentro da de casa. Portal. Tá. E matricialmente eu tenho o meu head criativo, né, meu líder criativo, o Matheus, que ele acompanha os criativos de todas as áreas. Eu tenho o Léo, que é head de planejamento e hoje está como diretor-geral, acompanha os planejamentos que estão dentro desses times. A produção, a Mari, acompanha os produtores que estão dentro desse time. Então, matricialmente, eu tenho os especialistas de negócio e os especialistas de área. E essa matriz que a gente circula. E para isso, todos eles eu tenho líder, então eles funcionam praticamente, tanto os diretores de área quanto os diretores de negócio, os donos de negócio, têm autonomia total ali para tocar. Interessantíssimo, César. Então, quando eu pego esse modelo matricial, a gente tem ali um tanto de liderança que a gente promoveu nesses últimos anos muito grande. Eu tenho um nível ali hoje, sei lá, de nível de tomadores de decisão, de tal, mais tranquilamente, mais de 20 pessoas dentro da nossa estrutura e no modelo de negócio que a gente toca, que tem no seu time autonomia para tocar decisão. Claro, a gente está sempre próximo, Obviamente. trocando ideias, Sim, apoiando sim. com experiência e tal, mas muito compartilhado, muito, assim, eles tocando mesmo. Então, poxa, daquele modelo que eu comecei para o modelo que a gente está hoje, eu diria que é outra empresa, é outra agência. Até porque a velocidade das coisas hoje Não dá tempo. não dá tempo. Além da velocidade, o tamanho que a gente está, né? Nós estamos hoje dentro do time em todo, porque daí, além disso, a gente desenvolveu algumas outras avenidas de crescimento que são montar outros negócios. Certo. Dentro da agência. Então, hoje a gente tem 4 empresas que andam paralelo ao negócio. Então, eu tenho uma empresa de eventos que virou um negócio já há algum tempo. Tá. Então, é a Live. A Live cuida de organizações de eventos. Certo. Então, um congresso, uma convenção, uma feira, uma viagem de incentivo, eles organizam isso para os nossos clientes. Certo. Leva o time, faz. Então vai ter uma feira no AMB. Ele vai lá, contrata o stand, contrata segurança, monta o stand, faz tudo. Vai ter uma convenção de vendas lá no Royal. Ele vai lá, contrata o Royal, contrata toda a montagem do evento, palestrante, tudo e monta esse evento. Então a Live faz isso. A Like faz apresentações de PowerPoint. É uma empresa de apresentações. Então, você vai ter uma apresentação para apresentar uma ideia, um conceito, um produto, uma inovação. A Like que monta essa apresentação para você apresentar ela nesse evento ou nessa... Interessante. Super legal. Aí a gente tem a Grow. A Grow é uma consultoria de marca e cultura. Então, ela faz todo o processo de branding das empresas, não só a parte visual, que é o que a gente vê na rua, né? Sim. Mas todo o back-office da marca. Então, arquétipos, posicionamentos, atributos, todo o universo de marca, a gente cuida para que a marca tenha o posicionamento correto e o visual correto no mercado. E um desdobramento natural disso é a parte de cultura das empresas. Então, qual a declaração de cultura dessa empresa, como é que a gente vai declarar essa cultura e como é que a gente vai fazer processos para que essa cultura se evidencie e as pessoas possam se conectar. Ou não a essa empresa, né? Porque cultura serve para isso. Exatamente. A declaração de cultura, ou você vê e se identifica, o que é muito bom, isso, ou você vê e fala, isso não é para mim, que também é muito bom. É ótimo. Que também é ótimo. É ótimo. Então, hoje a gente tem o nosso trato lá, a nossa cultura está toda baseada no trato. O que é o trato, César? Trato, a gente fala que a gente tem um trato com o nosso colaborador. E o trato é o T de time, e daí tem uma descrição do que é o time, tem o R de reconhecimento, e tem uma descrição do que é reconhecer. O A de autonomia, que a gente dá autonomia para o nosso time.
O T de transformações, que a gente tem a única certeza que vai mudar, e o O de operações. Então a gente diz que a gente tem um trato com o nosso colaborador e tudo que está no nosso trato está baseado no na nossa cultura e o que vai ser o nosso dia a dia. Então a gente usa o trato como Trato. porque a gente tem um trato com o nosso time. Sim, é um trato. E é muito legal. Então a nossa cultura então não é casa de ferreiro, espeto de pau. Nosso espeto Sim. é bonito de metal, não é de madeira. É o que a gente usa no churrasco A mesmo, gente usa né? no churrasco. Então, tudo isso veio desse processo desde que eu assumi, assim, que a gente teve essa declaração de cultura, que a gente mudou essas áreas, que a gente criou esse modelo de negócio descentralizado e muito mais horizontalizado, mas fruto de percepções do momento, pela Sim. velocidade e pelo tamanho que a gente vai chegando, né? Vai Então, encorpando, tomando corpo, né? quando você soma tudo isso, essas empresas, esses negócios, é mais ou menos quase um grupo de quase 100 pessoas dentro desse negócio todo. Então, Bastante gente. quando você cuidava de 40, era uma coisa, cuidar de 100, assim. E aí veio pandemia, né? E a gente estava com tudo isso em construção, a gente não tinha o hábito nenhum de trabalhar home office, a gente era totalmente Uhum. 100% presencial. Presencial. E a pandemia pôs isso de ponta cabeça. E foi engraçado. E aí que eu falo que é o dia a dia. Quando a gente foi voltar, e aí tem umas passagens interessantes, essa é uma delas. Quando a gente foi voltar, com os heads da época, a gente sentou e falou, gente, como é que nós vamos fazer? E todo mundo dando opinião. Eu vi lá, fulano vai fazer 2 vezes por semana, vamos fazer 2 vezes por semana. Fulano vai fazer 3 vezes, fulano vai deixar livre e tal. E a gente, naquele calor da discussão, aí eu me lembro que eu propus, até falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para o trato. O que é o trato? Tem o A de autonomia. A gente não dá autonomia pro cara? Como é que eu posso dar autonomia e exigir que ele venha 2 dias? Ou exigir que ele venha 3 dias? Ou exigir que ele venha todo dia? Ou exigir que ele não venha? Aham. Vamos deixar para ele decidir. Nossa, mas vai dar certo isso? Não sei se vai dar certo, mas está na nossa cultura. Sim, vamos. Se está na nossa cultura, vamos testar. E foi assim que a gente fez e é assim que tá. Então a gente passou essa autonomia para ele. Claro que você tem que ir calibrando isso. Não é a 8ª maravilha, você faz isso, dá tudo Sim, certo. sim, sim. Então a gente deu isso e a gente foi, ao longo do tempo da pandemia, que nós já estamos aí, foi desde 2020, a gente está Já há uns 3 ajustando. anos, exato. Então, nesses ajustes, o que a gente começou a criar? Que a gente percebeu? Olha, vocês não precisam vir. Beleza. A decisão vai passar para você e para o seu time. Então, nós temos o time, nós temos a autonomia. Tá. O time é mais importante do que uma pessoa. Certo. Quando você precisa vir? Quando o seu time precisar de você. Sim, Se o seu time fala, olha, Dani, preciso que você esteja aqui na terça-feira que nós temos uma reunião, isso é importante. sim. Legal. Beleza. Você dá um jeito de vir ou Tá. de se conectar. Se o cliente precisar de você, ou se um fornecedor precisar de você. Se nenhum desses 3 precisar de você, fica onde você quiser. Aham. Se você for estar, daí a gente outra coisa, você não vai, onde que é a sua base? Campinas. Se você não vai estar em Campinas, não tem problema. Ó, nessa semana eu não vou estar disponível para presencial. Eu vou estar trabalhando da praia. Ok. Lembra que das 9 às 7 é um horário nosso de trabalho. Sim. Nesse horário você tem que pode estar ser acionado. conectável. Exatamente. Você tem que estar conectável. Sim, sim. Né? Você não pode falar, olha, eu estou mergulhando, Tô mergulhando, e posso não dá ter- para fazer a É. ligação agora. Então, se for mergulhar, você avisa seu time. Sim. Gente, das 3 às 4 eu tenho alguma coisa, eu não posso. Mas às 5 eu estou liberado de novo. Beleza, vamos fazer a reunião às 5. Mas para você chegar nesse nível de maturidade, demora. Sim. Não precisa demorar 50 anos, mas Não, demora. demora, sim. Porque é entender tão claro assim que a cultura é que pilota tudo. Quando eu estava na faculdade, que a gente ouvia lá do Kotler, que a cultura come a estratégia no café da manhã, demorou para cair minha ficha. Sim. Porque eu achava que era uma Ah, jogadinha sim, de palavras bonita. Mas é real. É real. É muito real. Não adianta você ficar planejando lá 3 anos se você planejar algo que vai contra a cultura daquele lugar. Não vai emplacar, não vai dar certo. Então, assim, a gente respeita a cultura nossa, a gente respeita nosso jeito de ser e adequa os processos a isso. Quando a gente começou a fazer isso, começou a dar muito mais certo. Começou a dar muito mais legal. Tanto é que isso virou um braço nosso, que é a Grow, que hoje vende isso para o mercado, de tão certo que a gente dá e de tantos projetos que a gente começa a poder fazer para clientes, né? Então a gente está olhando isso com muito bons olhos, porque está funcionando muito bem para a gente e a gente acha que a gente pode exponencializar isso para muitas empresas. E a gente vê, por observação, que as empresas que vão dando certo são empresas que têm cultura forte, que têm um jeito forte, Sem que dúvida. tem uma... Exato. E aí tem N exemplos para dar. Eu lembro de uma palestra que eu fui, que era na época lá era um diretor do Burger King. E ele deu esse exemplo, eu achei super interessante. Ele estava numa reunião da entrada, eles fizeram uma grande contratação lá de caixas, de pessoas para trabalhar no caixa. Certo. E eles, por pertencerem ao
3G, etc., eles têm meritocracia como um valor muito forte. Tá. Então, como todas as empresas do grupo, uma parte do seu salário grande é variável. E diz ele lá que lá no tanto ele fez uma pergunta lá pro pessoal, quem quiser falar alguma coisa. Então o cara falou, olha, eu tenho. Eu falei, pois não. Eu não sei, eu não me sinto confortável em boa parte do meu salário ser variável. Eu queria que meu salário fosse fixo. Fixo. O cara falou assim, pô, que bom que você, tão novo assim, já entendeu que você performa melhor com isso fixo. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você está no lugar totalmente errado. Porque a gente não tem como mudar aqui. Aqui é assim, nossa cultura é essa, nosso jeito é essa. Meritocracia é um pilar Forte negociável. Nossa, exatamente. Então, assim, cara, vou te ajudar, conta comigo, vou te ajudar a te recolocar, vou te ajudar, mas você está no lugar errado, cara. Aqui você não vai se dar bem, você vai sofrer. E ok, eu acho que, poxa, não precisava esse cara trabalhar 2 anos lá para ele chegar a essa conclusão. Ele pode chegar mais rápido a essa conclusão, que ali não é para ele. Isso encurta tempo, né, de todo mundo, Nossa César. Senhora. Sabe por quê? Porque daí, se você não tem isso tão claro, você fica tentando resolver outras coisas. Exato. Imagina se a empresa, claro, nós estamos falando de um Burger King, Sim. mas imagina que fosse uma hamburgueria da esquina que adotasse essa estratégia. Sim. Que uma unidade. Sim. Ele poderia tentar mudar o modelo dele. Não, será que eu não tenho que ter uma parte que é variável, uma parte que é fixo? Porque daí eu agradaria todo mundo? Sim. Não, tem que ter o que você acredita. Eu acredito que aqui é meritocracia. Ah, mas eu não gosto. Ok. Então, nessa aqui é assim. É assim. Ó, ali da frente ali, talvez ele... Eu sei que ele paga diferente. Conversa lá com ele. Sim. Talvez você vai se dar melhor lá. E não tem errado e certo. Tem o que funciona para mim, o que funciona para você, o que funciona pra ele. E você vê onde é que você vai se encaixar. Mas demora, porque a gente já se apega às pessoas. Sim. Empresa familiar, coração grande, Sim. você já quer abraçar. E daí, mas isso é amadurecimento, maturidade que vai dando. Então, acho que é isso. O momento é bem diferente daquele que era. Muito diferente, mas muito. Essa, do ponto de vista de gestão, foi mais uma das transformações que nós vivemos, né? Dentre tantas outras tecnológicas, de computador, de informática, e essa que está chegando agora de inteligência artificial. Que é mais uma que vai mudar tudo de novo. De novo. E então essa, do ponto de vista de gestão, acho que foi uma das mais impactantes, assim, que começou lá em 2010 e vem até hoje a gente tentando criar essas avenidas, criar esses modelos, esses times, essa liderança mais ampliada. Então, é o modelo que a gente está vivendo hoje, que está bem legal. Me fala uma coisa, a gente até deu risada aqui um pouquinho antes. É uma empresa familiar, né? Continua sendo você e os seus irmãos ali, né? Como sócios hoje da Portal. Trabalhar em família, assim, a gente falou no final de semana, a gente fala sobre... Sobre negócio. Sempre. Follow-up. Sempre. Como é que tá aquele negócio? Como você viu aquilo lá para mim? Exato. E é engraçado. E o nosso caso não foge à regra. A gente segue assim e a gente é super unido e a gente tá junto todo final de semana. Todo almoço de sábado a gente vai na casa da minha mãe, vai todo mundo lá. Então, família grande, cheio de filhos, cheio de neto. E não tem como. Você passa um na frente. Oh, como é que tá aquele trabalho lá? Peraí, não vai embora não. Vem cá, vem falar aqui. E é assim. Mas o que é legal é que é tão acostumado a ser assim que nunca me atrapalhou isso. Sim. Eu sempre falo, quando eu tô de férias, tal, as pessoas... Recentemente, que eu consegui... Olha, depois de 50 anos da minha vida, que eu consegui tirar umas férias, que eu falei, vou desligar o telefone. Mas todas as outras, se eu tiver que parar no meio das minhas férias, eu tiver que ver que ali, fazer um call e voltar, não é uma coisa que vai falar assim, nossa... estragou as minhas férias. Não, eu vou lá, faço uma ligação, volto, sem drama, sem estresse, e continuo onde eu estava e tudo bem. Por quê? Acho que parte por causa desses almoços, dessa vida contínua de... Eu lembro minha vida inteira, o momento que eu mais fazia reunião com meu pai era de madrugada. Meu pai tinha hábitos mais noturnos do que diurnos. Ele não gostava de acordar cedo e tal. Então, eu ia para a faculdade, eu acordava cedo, ia para a faculdade... Daí, se a aula já não estava interessante, eu já já ia para Portal, trabalhava de dia, trabalhava à noite, isso no primeiro ano de faculdade. Aí, à noitão, quando eu saía, voltava para casa, tá lá para meia-noite, né, vendo o Jô, 11h30, sentado no sofá com meu pai, é a hora que eu fazia o follow-up com ele. Pai, aquela reunião que nós fizemos lá, tal, você não acha que amanhã eu podia fazer assim, podia fazer assim? Você não acha que aquilo que você fez? Acertava tudo, eu chegava antes que ele, já adiantava tudo e tal, então... Era meia-noite falando de trabalho ali. E era o horário que eu conseguia fazer o follow-up com ele. Eu falo o primeiro ano, porque daí no segundo ano eu entrei na faculdade, eu fiz propaganda e depois eu entrei, quando eu estava passando pro segundo ano, eu prestei vestibular de novo e entrei em Direito também. Tá bom. Eu fazia uma de manhã e uma à noite. E trabalhava
o Na restante Portal. do período ali. Então era isso. Eu ia para a faculdade, assistia a primeira aula. Segunda aula já estava desinteressante. Já saía, já ia para o ia para trabalho. Portal. Daí saía do trabalho, comia alguma coisa e ia para a faculdade de novo. Aí mais ainda, lá, meia-noite, Meia-noite. voltando da faculdade, é que a gente sentava lá e trocava uma ideia e tudo bem. Então, nunca me atrapalhou, porque acho que eu acostumei com esse tipo de coisa assim na vida, de que quando tem uma oportunidade ali para falar, vamos Vão falar falar e tudo bem. né? Ó, César, a gente vai caminhando para o final, mas antes de terminar, eu queria, assim, eu gosto de fazer essas perguntas. O que o César de hoje falaria para o César lá de 10 anos, 15 Falaria, anos, 20 relaxa anos? que vai dar tudo certo. Relaxa, vai dar tudo certo. Não precisa ficar tão estressado. Ai, deu, né, César? Por fim, deu, né? Eu falaria isso. Mas você é estressado, Relaxa um César? Não pouco. me parece. Sou. Ah, vá. Ah, Sério? respondeu? As minhas unhas roídas. Sou eu sou ansioso. Eu não sou estressado, eu sou ansioso. Eu quero fazer as coisas rápido, eu quero resolver, eu quero já fazer. Eu sou bastante. Inquieto, talvez, também. Talvez. Talvez. Ela que tá olhando aqui, talvez ela tá vendo minha perninha balançar aqui embaixo. Ele falou que eu não podia bater na mesa, já começou a dar um nervoso. Minha mulher fala que eu balanço o pé até dormindo. Sério? Eu não sei, mas ela fala. Ela fala. É. E o que você faz para desestressar, então? Eu gosto de fazer academia, eu gosto de ir no jogo de futebol, já joguei, agora eu só assisto. Tá. Gosto de estar com meus amigos, gosto de estar com a minha família, gosto de viajar. Viagem para mim eu falo, os períodos mais estressantes assim, eu preciso ter uma viagem no meu radar. Assim. Aí, César, encontrei alguém que pensa como eu. Nossa, Então então- é igualzinho. É isso aí. Pode ser daqui a um ano, mas se eu Isso. sei que ela tá lá, aí, a hora que eu tô mais estressado, eu pego meu computador. Então, sei lá, agora em janeiro, eu tô com várias agora, tô numa paz. Tá, No começo do ano, a gente vai para aquela feira de varejo, a NRF, em Nova York. tá. Então, às vezes, há tempo atrás que eu já sabia que eu ia, tô estressado, abro meu computador, Nova York. Deixa eu ver onde que eu vou almoçar na quarta-feira. Ai, César, encontrei alguém como eu, gente. Só de eu navegar na rua ali, põe o meu Googlezinho, navego, já vejo o cardápio, já, Onde eu vou? O que Já tem? viajei. Ai, também. já viajei. Ai, César, encontrei alguém louco como eu, assim. Aí eu volto, já tá tudo bem, já fiz uma viagem. Isso, tá. eu já viajei, já fui. Então é isso. Então eu tenho essa, daí a gente vai também o ano passado o pessoal da agência foi lá para aquele SXSW, a feira de tecnologia em Austin. Aí esse ano eu falei, então eu vou com vocês, eles adoraram. Eu falei, então esse ano eu vou com vocês também. Sim. Então nós vamos também um pessoal da agência. E assim vai. Daí no meio do ano lá tem uma outra. Então, nossa, tá fácil. Não tô estressado porque eu já penso ali, dá até para escolher. Eu achei que era só eu que fazia isso, César. Não, Dani, é uma delícia, né? Não é? Eu acho que a viagem, eu não diria que é tão, mas é tão gostoso quanto esse pré, né? Essa programação, né? Eu não vejo graça, assim, vejo, brincadeira, mas eu não gosto. Tá bom, amanhã você vai para lá. Não. É mais proveitosa quando você tem um tempo para Sonhar, sonhar, programar, e imaginar. o que eu vou fazer, onde eu sou vou, aquele. Eu olho né? os hotéis, eu olho os restaurantes, eu olho tudo. Quando eu vou lá, eu já até meio já. E você sabe, César, eu vou fazer uma confissão Vai. aqui, porque ele vai ver aqui. O meu marido é assim, do tipo, vê, Dani, o que você vê, tá bom. Porque ele já sabe que eu vou ver você vai tudo antes. Dani, onde que nós vamos? Não, tá bom. Então ele já fala, não, tá bom. A Dani viu? Você viu? Então tá bom, tá resolvido. Tá marcado. Mas é engraçado, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu também gosto em viagem de improvisar, assim. A coisa que eu mais gosto e minha mulher topa super também, da gente ir para um lugar, sei lá, vamos para Europa. Então eu vou lá, reservo o hotel do primeiro dia e depois lá resolve. Vamos ver o que vai fazer. Tá bom aqui, fica mais 2 dias, tá ruim, vai embora, vai pro outro, e chegou na hora, vê um hotel, reserva, dorme, tá mais legal, então fica mais um dia, tá ruim, já vamos embora hoje. Isso também é muito gostoso, porque na vida em geral, tudo é questão de expectativa. Repete, César. Quando a expectativa não tá formatada, Repete, César. eu acho que tudo é questão de expectativa. É isso mesmo. Se você não tem, então você vai para um lugar, que esse é o problema de dar dica de viagem, né? Você tá andando sem destino, tranquilo, aí você vira, já é 2 da tarde, tinha 2 restaurantes fechados, de repente você vira, acha um restaurantinho, Você fala, nossa. mas você senta lá, come a comida, você fala, nossa, foi maravilhoso. Isso. Aí depois eu dou essa dica para você, você vai lá, Fala, nossa, mas que dica que é essa que você você tá louco? O que ele me recomendou, falou que era maravilhoso, mas a minha expectativa naquele momento tava zero, tava de não almoçar, Sim. tava de passar fome, e de repente eu encontrei um lugarzinho que a dona me atendeu e foi super legal, gentil, e me fez uma comida gostosa, e para mim aquilo lá foi, nossa, superou todas as minhas expectativas.
Ao narrar isso para alguém e alguém já vai com essa expectativa, vai ser muito difícil chegar perto de superar. Sim, Vai ficar verdade. muito longe, vai ser uma decepção. É. Então eu gosto muito desse improviso por isso, porque daí você não fica com expectativa Uhum. e tudo fica bom. Tudo foi bom. Tudo fica bom. Fica Sim. uma viagem gostosa, você se diverte e você vai. E talvez aqueles programas que você vai muito marcado assim, daí você tá. Né? Você já Então, cria muita história, você né? já tá ali numa pilha que às vezes ele é bom, mas você acha ok. Fala, foi bom. Foi bom, mas Nada né? do que mais do que eu imaginava. Porque você já tá imaginando 9,75, né? Não tem Não jeito. tem, aí fica difícil competir, né? Então, E querido, ó, falando sobre legado, me corrija se eu estou errada, mas assim, na minha visão, o seu pai deixou um legado para vocês, no sentido, quando ele diz que nada é por acaso, é que na verdade o propósito dele é o sentido que tudo que ele fazia tinha um porquê, né? sim. Então, esse foi o legado. Então, tudo tem sentido nas coisas. Me corrija se eu estiver errado, Perfeito. né? Não, super certo. Qual é o seu legado que você quer deixar para o pessoal da Portal e até para os seus filhos, né? Porque a gente deixa legado para os filhos também, né, César? Olha, Daniel, ainda. Eu diria que nessa fase que eu tô entrando aqui, é que eu tenho pensado muito agora nisso, né? Porque acho que talvez naquele papo de segundo tempo da vida, acho que agora as que as coisas vão. Se Confesso que encaixando. antes disso não fazia sentido eu pensar nisso. Tá. Mas aquela crise que antes acho que era dos 40, agora é dos 50. Dos 50. Né? Não é mais dos 40, agora é dos 50. E dos 50 para frente você começa a pensar, poxa, o que eu vou deixar para cá? Eu acho assim, eu tive um pai que foi sempre muito à frente do tempo e que foi sempre muito próximo, muito amigo, muito tal. E eu me espelho no modelo muito dele com os meus filhos. Tá. Então, eu procuro ter exatamente uma relação muito próxima. E eu sei que é difícil, porque meu pai deixou a régua muito alta nessa relação com os filhos. Então, assim, hoje eu tenho uma relação espetacular com os meus filhos. São meus amigos, a gente viaja junto. Eu tenho 2 meninos e uma menina. Então, com os meninos que já estão mais velhos, a gente viajou junto no final do ano, ficamos 30 dias viajando, só eu e os dois, com outros amigos. Super legal, super bacana, super próximo. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que deixar bons exemplos. Acho que a gente tem que deixar, né, nesse mundo que a gente está vivendo, de tantos valores invertidos, de tanta coisa que você vê que é errado e depois tem o pós-verdade que acaba Isso. fazendo dar certo. Então, eu acho que o que eu tento deixar para eles é que não existe isso, que existe verdade, o certo é certo, não tem meio certo. Não dá para fazer metade. Então, tem que deixar valores, eu acho, tem que deixar exemplos, tem que deixar caminho. Na Portal, eu acho que, diferente do meu pai, que foi o fundador, a minha relação com a Portal já é diferente da dele. Né? Todo fundador tem uma relação diferente com... eu acho que é fazer o meu melhor nesse período que eu estou à frente da Portal. Tá. Eu espero que ela continue depois de mim. A gente tem tomado alguns caminhos dentro Sim. dessa coisa toda para que a coisa se perpetue o máximo possível. Então, a gente, dentro da ideia de profissionalizar, Exato. a gente tem ideia de deixar a família um pouco mais de lado, Sim. ter profissionais ali que toquem. Então, esse é um caminho natural que eu acho que a coisa vai acontecer. E depois, daí para frente, não sei como vai ser, mas eu espero que no período que ela ficou comigo, que eu possa ter estruturado bem para que ela continue o legado dela, que começou lá com meu pai. Então, eu acho que é isso. Acho que são valores, exemplos nesse sentido. E quando olharem para trás, falar, poxa, acho que esse cara fez mais coisa certa do que coisa errada. Acho que eu espero isso. Bacana. César, eu tô feliz da vida de ter Eu tido também, você Dani, aqui. que legal. É muito prazerosa a Mas já conversa. tá acabando, né? Foi rápido Já, assim, hein? ó, a gente Nossa. ficaria mais um tempão aqui, Nem não é? percebi que já O foi. pessoal já encerrava aqui, a gente ficava, né? A gente fala bastante, Não né? é? A Então, gente fala, conversa, né? Botar a conversa em dia. Então, muitíssimo obrigada Imagina, eu pela que agradeço. confiança, pelo seu tempo também, né? Mas sabe, Dani, é sempre legal, porque esse ano, particularmente por causa dos 50 anos da Portal, eu tô tendo a experiência de participar de alguns programas e tal. E pra gente, né, eu que tenho vindo e falo, é muito legal também, porque faz a gente relembrar, pensar, e para contar história você tem que Você tem que puxar acessar. algumas coisas e tal. Então também é super prazeroso Que bom. para eu estar aqui com você também. Obrigado, viu? Eu De fico verdade. muito feliz. Mande um abraço meu a toda a sua família. Pode deixar. Com muito carinho.
Ah, né? todo mundo vai estar conectado aqui, Não vão é? ver os vídeos, você vai ver. Muitíssimo obrigada. Família unida. E eu queria deixar um beijo especial à Olga, que na Legal. verdade promoveu esse encontro. Então, Olga, um beijo carinhoso a você. E eu queria fazer um brinde desejando saúde a você, a todos seus, e mais Para 50 anos para para Portal, nós, Dani. né? Tá bom? Saúde, sucesso. Obrigada, gente. Obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigadão.